Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um vídeo, Bom Dia RPPS, onde vamos conversar sobre os principais acontecimentos do mercado financeiro que influenciaram a semana que se passou ali, digo do dia 20 ao 24 de julho. Começamos pela renda variável, né? Principal índice Bovespa, fechou em queda de 0,49%, né? Fechando aos 102.381 pontos, né? Seguiu a direção dos mercados internacionais, né? Apesar do noticiário positivo ali no começo da semana sobre os avanços no desenvolvimento de vacina contra o Covid-19, né? O aumento das tensões entre Estados Unidos e China ali prejudicou a performance dos mercados, né? Na questão cenário internacional, como eu já comentei, né? A semana ela começou positiva pela questão do desenvolvimento da vacina do Covid-19, né? Com resultados positivos de testes realizados em humanos, né? A partir da metade da semana ali, notamos a escalada das tensões entre Estados Unidos e China, né? Após o Departamento de Justiça americano acusar dois hackers chineses ali de tentar roubar dados de empresas de 11 países. Como resposta, Washington decretou o fechamento ali do consulado chinês em Houston. Pequim já considerou a ação uma escalada sem precedentes e retaliou, ordenando o fechamento do consulado americano em Chengdu. Não sei se é assim que se diz, mas. Indo para a Europa, tivemos a aprovação de um pacote de estímulos de 750 bilhões de euros, onde 390 bilhões serão doações e 360 bilhões serão para empréstimos. Tivemos lá também a questão da divulgação do PMI composto, lá da zona do euro, que surpreendeu as expectativas, né, ao passar de 48,5 pontos de junho para 54,8 em julho, o que mostra que a atividade econômica voltou a apresentar uma expansão lá na Europa, né? Lembra que a gente sempre conversa sobre esse índice. Vindo aqui para o Brasil, né, o destaque foi a entrega da primeira fase ali da reforma tributária ao Congresso ali pelo ministro Paulo Guedes. A principal alteração dessa proposta pelo governo consiste na unificação do PIS e COFINS, né, em um único imposto, uma alíquota de 12%. A segunda fase da reforma deve ser enviada ao Congresso em torno de 20 a 30 dias, né, deve incluir mudanças no IPI, na tributação sobre renda e taxação de dividendos, entre outras coisas. A expectativa é que o calendário de audiências públicas sobre a reforma retome suas atividades a partir do início de agosto. A semana ela foi rodeada também na discussão em relação à ampliação da complementação paga pelo governo ao Fundeb. E assim a gente terminou a semana, né? Os principais fatos que influenciaram os nossos investimentos, né? E o que a gente espera para esse início de semana, né? Na questão doméstica aqui nós teremos a divulgação dos indicadores do mercado de trabalho brasileiro, né, do CAGED e do PNAD, referentes ao mês de junho, a nota de crédito do Banco Central, o resultado primário do setor público consolidado, indo para o cenário externo, internacional, os destaques serão a decisão política monetária do Banco Central Americano, do Fed, né? A divulgação do PIB do segundo trimestre lá também dos Estados Unidos, divulgação dos índices de confiança lá da zona do euro e o PMI composto de julho da China. Esses são os destaques internacionais, né? Então, os resultados eles devem continuar reforçando, né, a mensagem de que os piores efeitos da pandemia sobre a economia nacional e internacional parece ter ficado para trás, apesar da fragilidade já ainda demonstrada em diversos setores, né, pessoal? Então, indo para a questão dos investimentos, os nossos investimentos focados para o RPPS, começa a temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre. No Brasil e no mundo, né, a percepção de que o segundo trimestre foi o momento econômico, o pior momento econômico, né,
e que esse efeito foi mitigado com estímulos do governo e bancos centrais, já é observado nos indicadores disponíveis, inclusive a gente já conversou sobre isso no vídeo anterior, né? No entanto, pessoal, a incerteza ela ainda paira sobre a evolução da doença, né? E sobre o ritmo de recuperação da economia quando os estímulos creditícios, fiscais e monetários começarem a ser gradativamente esgotados, né? E principalmente como é que será a dinâmica do mercado de trabalho, né, para o restante do ano. Nesse contexto, assim, as projeções que a gente tem visto, elas se mantêm aí para 2020 e 2021, né? A gente ainda também nota que existem sinais dúbios para o ritmo dessa retomada, né, na nossa economia, né? Por um lado, o pior momento da crise parece ter ficado restrito ao segundo trimestre desse ano, né? E os indicadores de alta frequência começam a apontar para uma boa recuperação já no terceiro trimestre. Mas, por outro lado, o impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho informal, né? O fim do auxílio emergencial em setembro agora, e os crescentes riscos de deterioração fiscal para além de 2020 colaboram para o aumento de incerteza, né, sobre os últimos trimestres do ano. O encaminhamento de uma agenda econômica nas últimas semanas, aí refletida hoje, podemos dizer, na reforma tributária, né, pode reduzir os riscos no médio prazo, né, o que vai ser bom para os nossos investimentos, se isso continuar, né. Então, em linhas gerais, a gente acredita ainda que a renda variável tem potencial para continuar avançando, a renda fixa tem potencial para continuar avançando. Claro que a gente olha com cuidado, que boa parte dessa recuperação já pode ter ocorrido, né? Mas ainda com notícias boas a gente tem espaço. É hora de ser seletivo na hora de escolher os ativos que vão compor os nossos investimentos, né? Lembrando sempre a questão dos benchmarks, da diversificação, que a gente sempre comenta, sempre fala e sugere, priorizar isso, pessoal, pois o cenário ele está de recuperação, vocês podem ver quando mostra aqui os indicadores da Ambima ali, estão em alta, né? Então nos leva a dar um passo para correr mais risco. A gente tem que ter uma certa cautela ainda, né? Em função de alguns pontos aí que a gente tem, Covid, segunda onda, crise na economia, cenário político, então, que a gente sempre vem falando, né? A gente tem que estar atento aí, e é por isso que a gente frisa tanto a questão da diversificação e da dosagem dos benchmarks, né? Dentro da carteira. Então, a gente reforça aquela questão, adotar uma cautela controlada. Recursos novos e os resgates para pagar despesas, a gente sugere utilizar vértices de curtos e médios prazos ali, né? Sempre, claro, considerando a questão, como eu já comentei, dos benchmarks, né? Cada cliente sabe como é que é o seu perfil, como é que ele quer estar posicionado, né? Perante os investimentos e perante o mercado. Se tiver alguma dúvida quanto à carteira, para saber se está bem alocado, faço questão que vocês me procurem, ou procure alguém da equipe. Nós estaremos analisando a carteira e retornando para vocês, conversando, fazendo alguma reunião, alguma coisa desse gênero, né? Falando em reunião, estamos à disposição pelos meios virtuais, né? Que tem telefone, Skype, Zoom, para agendarmos uma reunião com vocês. É o que nós tínhamos para essa semana, pessoal. Espero que todos tenham uma ótima semana. Um abraço a todos.